Maravilha, maravilha, saudação em Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Segunda-feira, uma semana de bênção e de vitória para você e toda a sua família. Quero falar um pouquinho com você sobre servos fiéis que fazem a diferença. Quero falar de três pessoas: Enoque, José e Daniel. Esses três personagens bíblicos fizeram a diferença na sua geração. A Bíblia diz sobre Enoque, em Gênesis 5:22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. E a expressão bíblica andar com Deus não é apenas uma questão de quantidade de dias, mas de qualidade de vida. Enoque, no meio de uma geração corrompida, perversa da sua época, ele se destacou porque buscou andar com Deus, e a Bíblia vai dizer que à medida que ele ia andando com Deus nessa qualidade de vida, Deus para si o tomou. Fez a diferença. Mesmo estando dentro de uma sociedade corrompida, ele desejou e escolheu andar com Deus. O segundo personagem é José. Você conhece muito essa expressão, José do Egito. A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 41, verso 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Essa é a declaração de Faraó, depois que José interpreta os sonhos. Mas antes disso acontecer, José teve uma trajetória. Foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo na casa de Potifar, foi caluniado, desceu para a prisão. Enfim, houve várias coisas que aconteceram na vida de José que poderiam promover a desistência do seu sonho. Mas a Bíblia vai dizer que em todos esses momentos, Deus era com José. José nunca deixou de confiar na provisão e na presença de Deus. Ele fez a diferença na casa de Potifar, ele fez a diferença lá no calabouço, e ele fez a diferença depois que ele é levantado como o segundo homem do Egito, fazendo a diferença sobre toda a nação. Assim também, aonde você estiver, Deus te chamou, te capacitou, te escolheu para você fazer a diferença. Por último, e nem mesmo menos importante, está Daniel. Daniel, no capítulo 1, verso 8, diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel é uma das figuras importantes do Antigo Testamento, porque mostra a possibilidade de nós estarmos em situações adversas e mesmo assim não perdemos a nossa identidade. Daniel foi levado para um país distante, foi mudado seu nome, foi criado dentro das doutrinas e dos costumes dos caldeus, mas nada disso influenciou Daniel a mudar a sua conexão com Deus. Pelo contrário, desde o início, Daniel assentou no seu coração que ele não ia se contaminar, de que ele não ia participar das coisas de Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel, então, foi vitorioso, porque ele preservou a sua identidade, a sua busca diante de Deus. Há vários trechos na Bíblia que falam sobre isso, e um deles é específico sobre oração, quando trata de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, e não era uma oração porque ele tinha problemas, ele não orava porque ele tinha só necessidade de resolver um problema, era um costume. Daniel orava todos os dias, ou seja, ele fazia a diferença. Tanto que ele fazia a diferença que ele revolucionou a sua geração. Deus abençoe você, assim como Enoque, assim como José e assim como Daniel. Deus também te capacita a fazer a diferença no meio dos seus, na sociedade onde você vive, e o nome do Senhor ser glorificado. Deus te abençoe, uma ótima semana no nome do Senhor Jesus.